Senhor, meus irmãos, hoje quero estar deixando uma palavra, para o nosso coração que fala sobre a oração, o poder da oração. E eu quero falar da oração que muda sentença, da oração que muda história. Aleluia. Quero ler com você aqui no livro de 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias: Chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Irmãos, essa história aqui, ela tem algumas lições, assim, que o Senhor tem falado muito forte no meu coração. Hoje, durante o dia, o Senhor começou a ministrar essa mensagem no meu coração. E eu falei assim: Amém, Deus. Eu sei que todo o conteúdo que o Senhor tem trazido no meu coração, irmãos, é para estar ministrando aqui no canal, né? Então, eu quero estar falando da oração que muda sentença, né? A oração, ela tem um grande poder, né, no mundo espiritual, porque ela é uma palavra verbalizada, né? Nós estamos clamando a Deus, orando, mas a palavra verbalizada, ela tem um poder no mundo espiritual, né? Ela tem uma eficácia, né? A Bíblia fala que a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz, né? Ela cura o doente, né? Como diz a Bíblia, né? Ela é eficaz, né? Então, assim, o que o Senhor está falando aqui nessa passagem é exatamente isso. Ele fez uma oração. Só que o que me chama atenção nessa passagem bíblica não é só a oração que ele fez, mas como o proceder dele, o testemunho do rei Ezequias, né? Aqui, quando está falando, né, que ele adoeceu, era uma doença que o levaria à morte, né? Então se levantou o profeta Isaías. O profeta Isaías era também um grande profeta de Deus, né? E foi até a casa dele e falou: ordena a tua casa, né? Organiza a tua casa, né? Ou seja, você tem um tempo somente para organizar a casa, porque certamente você morrerá e não viverá. Ele trouxe uma palavra, de certa forma, uma palavra de morte, né? Ele profetizou algo, né? Mas uma palavra de morte, uma sentença sobre a vida de Ezequias, né? Ezequias ali creu naquela mensagem, recebeu aquela profecia, mas no fundo do coração dele ele rejeitou, ele não concordou com aquela palavra de morte, porque não era isso que ele queria, né? E ali ele começa a chorar e ele começa a clamar ao Senhor, e ele fala para o Senhor, que eu acho lindo nessa passagem, né? Que ele fala: Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade, aleluia, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Irmãos, e se você for observar a história do rei Ezequias, né, desde o comecinho, ele ali purificando o templo, purificando a cidade, purificando, tirando todos os deuses falsos, né? Ele organizando a casa do Senhor, ele buscando a afronta que Senaqueribe levantou contra ele. Ele não respondeu a essa afronta, ele levou cada carta de afronta até o templo do Senhor e clamou pela ajuda do Senhor, e o Senhor respondeu à oração dele.
Então, assim, nós podemos ver que Ezequias, ele era um varão perfeito, né? Ele era um homem de Deus, um homem que temia o Senhor, um homem que andava em obediência a Deus, um homem que tinha uma certa intimidade com Deus, né? Ele tinha um crédito com Deus, né? E ali ele ora, ele vira o rosto para a parede e começa a orar e começa a chorar. Senhor, eu quero te lembrar que eu fui perfeito, que eu tenho um coração perfeito, que eu tenho andado diante do Senhor em verdade, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. Então ali ele clama pela vida dele, né? Porque ele não quer morrer, ele quer continuar vivo. E ali o Senhor, a Bíblia fala que Isaías está indo embora, está ainda saindo ainda, né? No meio do pátio daquele palácio, ele volta, o Senhor fala com o profeta Isaías e o profeta Isaías volta para revogar aquilo que ele falou. Porque antes, aquele que estava profetizando morte, ele começa agora a profetizar a vida. E fala que o Senhor está acrescentando a ele 15 anos a mais, né? Dessa forma. E ainda fala que vai trazer livramento, né? De toda a perseguição do rei da Síria, né? E aqui fala assim: e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti a esta cidade, e ampararei esta cidade. Então, através da oração dele, até a cidade foi abençoada. Através do proceder dele, ele sendo líder e rei, através do proceder dele, mesmo estando numa posição de liderança, até a cidade foi amparada. Até a cidade foi abençoada, estaria amparada por Deus, porque ele orou dessa forma, né? Por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Irmãos, e é lindo a gente ver o agir de Deus na vida de um servo de Deus, né? E o que o Senhor quer falar conosco através dessa mensagem? A oração, ela tem poder para mudar uma sentença. Ela tem poder para mudar a história. Ela tem poder para trazer libertação, salvação. A intercessão, irmãos, é algo muito forte. Através das nossas intercessões, o Senhor está trabalhando a nosso favor, né? Irmãos, e assim, algo que me chamou atenção também no livro de Daniel, que Daniel, ele começa a orar, ali faz um propósito de jejum e oração por 21 dias. No primeiro dia que ele começa a orar, né, o Senhor já traz uma resposta, o Senhor já entrega a bênção, entrega a resposta para ele. Só que há uma guerra. Quando o anjo Gabriel está vindo para trazer a resposta, né, da oração que Daniel começou a fazer naquele primeiro dia, né, ele vem o príncipe das trevas, um principado, né, um príncipe das trevas, e começa a guerrear, né, com Gabriel. E há uma guerra ali, até então ele chegar e trazer a resposta para Daniel. Só que o que me chama atenção naquela passagem, irmãos, é que Daniel, ele perseverou 21 dias orando e jejuando. Então, irmãos, até que no final do propósito, o anjo veio com a resposta e veio falar com ele. Então, irmãos, nós podemos ver que quando nós começamos a orar, há uma peleja no céu. Às vezes o Senhor já te entregou aquilo que você está buscando, te entregou no primeiro dia do seu propósito, no primeiro dia que você começou a orar. Mas é importante que você persevere em oração, porque a sua perseverança na oração, ela vai concretizar a vitória na tua vida, ela vai completar a obra na sua vida, ela vai ajudar, né? Porque é uma guerra no mundo espiritual, né? Então, quando você ora, você também entra nessa guerra, você também entra nessa peleja, mas entra espiritualmente, né? Senhor, venha repreendendo tudo aquilo que está impedindo a minha vitória no mundo espiritual, Senhor. Venha tirando toda palavra de maldição, papai, sobre a minha vida. Venha e comece a orar, clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Senhor, o Senhor sabe que eu necessito, que eu preciso, papai. Meu Deus, que o Senhor venha trazendo resposta, que o Senhor venha trazendo vitória, meu Pai, sobre essa área, sobre essa vida, ser uma pessoa que você tem apresentado, né, irmão? Não desista de orar,
né? É importante você perseverar em oração. E a oração de Ezequias trouxe uma mudança na sentença. Aquele profeta que profetizou morte teve que voltar para profetizar a vida. E assim é isso que o Senhor faz. A Bíblia fala que quando o caminho de um homem agrada a Deus, até os seus inimigos vivem em paz com ele. Olha para você ver que lindo. Até aqueles que profetizaram maldição um dia, profetizaram que a sua vida que não ia dar nada, que você não ia prosperar, que você não ia perseverar, que tudo que você começa você nunca termina. É isso as palavras que às vezes as pessoas falam a nosso respeito. Mas até aqueles que profetizaram morte, palavras de maldição, palavras de morte, vai ter que voltar para profetizar a vida. Vai ter que voltar para reconhecer que Deus é Deus sim na sua vida. Olha, eu tenho visto como Deus é Deus na sua vida. Porque é aquilo que você ora, o Senhor atende. Mas nós podemos ver, irmãos, que este homem, Ezequias, o rei Ezequias, ele andava em santidade a Deus, ele andava em obediência a Deus, ele andava em intimidade, ele temia a Deus, ele preservava, né, os mandamentos do Senhor, aleluia. Então é isso que o Senhor requer de nós, ele tinha crédito com Deus. E ali, quando ele ora, quando ele clama pela vida dele, o Senhor responde na mesma hora. Uma oração que o Senhor responde na mesma hora, aleluia. E é isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer te responder na mesma hora. Mas nós temos que buscar andar em verdade, assim como Ezequias andou. Ele andou em verdade. O que ele fazia era reto diante do Senhor. E ele pôde com autonomia, ele teve autonomia para dizer para Deus, Senhor, eu tenho andado perante a ti, né, em verdade, com coração perfeito. Eu tenho andado perante a ti e feito tudo que é reto aos teus olhos, tenho andado em obediência à tua palavra. Então é por isso que eu clamo, Senhor. Eu ainda não quero partir agora, que o Senhor venha me acrescentando vida e saúde. E o Senhor acrescentou vida e saúde. O Senhor está falando para mim e para você. Clame a mim, responder-te-ei. Aleluia. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Aleluia. O Senhor tem grandes coisas para entregar para mim e para você. Mas Ele quer que nós venhamos perseverar em oração. Porque a guerra no mundo espiritual, para que a tua bênção não chegue até você. Mas você precisa perseverar. Você precisa continuar. Aleluia. Se mantendo e mantendo a sua integridade. Aleluia. Mantenha a sua integridade. Continue obedecendo a Deus, continua renunciando o pecado, continua buscando ao Senhor em oração, continua, persevera, não para, né? Porque o Senhor é que vai trazer resposta para mim e para você. Em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor né? Ora, busque a Deus, né? E aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Então, toda ansiedade, toda preocupação, você vai lançar aos pés do Senhor. E Ele tem cuidado, irmãos. Ele tem cuidado de vós, aleluia. O Senhor tem cuidado com a nossa vida. E é Ele que vai trazer a resposta que você precisa. É Ele que vai trazer a providência que você precisa. É Ele que vai agir na tua causa e a teu favor. Então, sempre que você lembrar dessa passagem do rei Ezequias, lembra dessa frase que eu vou falar. A oração, ela tem poder para mudar uma sentença. A oração tem poder para mudar a tua história. A oração tem poder para mudar todas as coisas. Ela tem poder para mudar o coração do homem. Aleluia. Ela tem poder para mudar todas as coisas. Porque a palavra que sai da sua boca, verbalizada, ela tem poder no mundo espiritual. Então você precisa orar mais, clamar a Deus. Falar, Senhor, eu aceito, papai. Eu aceito, papai, e recebo a minha vitória, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor vai mudar a história na minha vida.
que o Senhor vai mudar todas as coisas na minha vida. Em nome de Jesus, né? Então que toma posse dessa palavra, irmãos, porque Deus ele quer fazer algo novo. Aleluia, ele quer fazer algo novo. Pratique a sua fé, exercite a sua fé, que a vitória já é sua. Em nome de Jesus. Amém? Deixa essa reflexão para mim e para você nessa noite. Guarda essa palavra no seu coração. O tempo é de perseverar em oração. Persevera. Ora, né? Não desista de orar. Continue buscando pela sua casa, pela sua família, que a vitória virá em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor.